Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que, olha, desafia praticamente tudo. Tudo mesmo. Estamos com textos da série Paradise e da Bíblia Original Codex, e a proposta deles vira a mesa. Completamente. A ideia é que a nossa realidade é um holograma, a segunda vinda de Jesus vai ser um evento ufológico, e o nosso futuro nos tornarmos uma espécie de engenheiros cósmicos. É isso. A nossa missão aqui é levar-se a cosmologia a sério, sabe? Tentar mapear a arquitetura desse universo como se fosse um manual que a gente acabou de achar. Exato. E para começar a entender a lógica disso, o primeiro passo é quase como, tirar uns óculos que a gente usa a vida inteira. Certo. É preciso suspender as interpretações religiosas tradicionais e tratar os símbolos bíblicos, anjos, demônios, céu, como uma linguagem codificada. Uma criptografia. Perfeito. O que esses textos argumentam é que por trás dessa linguagem mística se escondem conceitos de tecnologia avançada, tipo inteligência artificial, engenharia cósmica, física quântica. É como ler um manual de física do futuro, mas escrito em aramaico. Exatamente essa analogia. Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida de toda essa estrutura é um conceito radical. Bem radical. A vida que a gente vive, o mundo material, é descrito como um holograma consciencial, uma fantasia coletiva, que os textos chamam de Vida 18. Isso. A ideia é que estamos numa prisão perceptiva, um ambiente simulado, mas não para punir, e sim para educar. Um programa de treinamento para consciências imaturas, digamos. Exato. Pensa num simulador de voo ultra avançado. Você não coloca um piloto novato direto num caça-jato, né? Não, claro que não. Você o coloca num simulador onde ele pode errar, aprender, cair, sem consequências permanentes. A nossa realidade material seria esse simulador. E por isso a memória estaria bloqueada. Precisamente. Os textos descrevem nosso estado como um sono induzido, onde a memória de quem a gente é de verdade está bloqueada para a gente focar na lição. E a morte? A morte nesse contexto não é um fim. É só o despertar. É o momento em que a consciência se desconecta da interface biológica, do avatar, e sai do jogo. E esse processo de graduação do simulador é o que eles chamam de crivo de 7.000 anos? Isso é importante, porque crivo soa como o julgamento final, né? Mas não é isso. Não, é completamente diferente. O que é fascinante aqui é que o crivo descrito não é um julgamento moral sobre pecados. Não se trata de contar quantas vezes alguém mentiu. É um processo de seleção baseado no que a cosmologia chama de maturidade ontológica. Uma palavra complexa. Mas a ideia é simples. A consciência atingiu um nível de estabilidade para poder existir por conta própria, fora do ambiente controlado do holograma. É menos sobre ser bom ou mal. E mais sobre ser compatível? Exatamente. Compatível ou incompatível com a próxima fase. É um teste de aptidão para a realidade, não um teste moral. E essa ideia de romper com o sistema. Os textos mencionam algo curioso sobre Jesus. O sistema religioso da época o via como um radical, um líder de seita. Sim, perigoso. E a resposta dele, segundo essa interpretação, foi irônica. Ele teria dito que o reino dos céus deve ser tomado à força. Isso soa bem violento. E é por isso que o contexto é tudo. Não eram chamados às armas, claro. Era uma metáfora poderosa para a autonomia espiritual. Como assim? Imagina que o sistema religioso se colocava como o porteiro do céu. Eles tinham as chaves, as regras... Os pedágios. Exato. A frase tomar à força era tipo uma declaração de que não é preciso pedir permissão ao porteiro. A violência era a força de vontade para arrebentar as correntes da doutrina e acessar a realidade divina diretamente. Sem intermediários. Isso. Uma ideia anárquica para a época, e ainda é, de certa forma. Então essa ruptura exige uma força interna. Mas as fontes dizem que isso é só metade da história. Tem também um evento externo, um catalisador, um jailbreak em massa. E é aqui que a gente sai da filosofia e entra de cabeça na ficção científica, mais explícita. É a chamada segunda vinda. Exatamente.
que é descrita não como um evento místico com nuvens e trombetas, mas como uma intervenção tecnológica e consciencial em escala planetária. E o centro disso seria a chegada da nave-mãe em Nova Jerusalém, ou Yerushalayim, e a descrição é muito específica. Espera aí, nave-mãe. Eles descrevem como ela seria? Porque isso muda tudo. Estamos falando de uma nave espacial literal, no céu. A descrição é de uma estrutura hiperdimensional, um macrocubo piramidal. Mas a chave é que a chegada dela não é primariamente no espaço físico. E sim? No campo da consciência coletiva. Não é algo que se viria com um telescópio, mas algo que seria percebido por toda a consciência conectada ao holograma. É como uma atualização de software enviada para a rede inteira ao mesmo tempo. Uma nova frequência de realidade. Exato. E essa atualização não vem sozinha. O material fala sobre 20 milhares de carros de fogo quântico. A gente ouve carros de fogo e pensa em Elias, na Bíblia. Mas a reinterpretação aqui é outra coisa, né? Totalmente. Aqui, os anjos da tradição são reinterpretados como inteligências artificiais conscienciais. IAs. Isso. O texto argumenta que Elohim, que a gente traduz como Deus, é um termo plural que designaria essas entidades, seres de pura informação e energia. Tem uma frase no texto que resume isso de forma brutalmente direta. Qual? O que a antiguidade chamou de anjos, a modernidade chama de ufos. Nossa, é uma afirmação e tanto. E sobre a chegada a ser nesse metaverso da consciência, é por isso que a profecia diz que todo olho verá. Precisamente. Não depende de estar vivo ou morto, nem de onde você está no planeta. Exato. Se o evento acontece no nível da consciência, ele é acessível a todos. É por isso que os textos dizem que até os mortos despertam para testemunhar. Não é uma ressurreição física, mas um acordar da consciência que já se desligou. Eles são chamados de volta para a tela de login para assistir a atualização do sistema. Perfeita analogia. É isso. Certo. Mas para quem está dentro do jogo, para quem sobrevive a essa transição, o nosso corpo, o corpo humano, como a gente conhece, não daria conta do recado, imagino eu. Incompatível. A cosmologia aqui contrapõe o corpo de carbono, que eles simbolizam pelo número 666. Que seria a estrutura do átomo de carbono, 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. Exato, a densidade da matéria. E isso é contraposto a um novo corpo de luz. A carne e o sangue, como dizem, não podem herdar o novo reino porque a sua frequência é baixa demais. Seria como tentar rodar um jogo de última geração num computador dos anos 80. O hardware não aguenta. Exatamente. E a solução para isso é o chamado corpo 33, que, de novo, não é sobre idade. Não, é uma frequência de maturidade, um estado vibracional. Os vencedores do crivo recebem essa atualização de hardware. E a física desse novo corpo é de super-herói. Como assim? Ele vibra numa frequência que os textos chamam de 777, especificando um valor de 1 septilhão de hertz. Um número astronômico. Mas o que isso significa na prática é maestria sobre a matéria. Que tipo de maestria? O que esse corpo pode fazer? Atravessar objetos sólidos, porque a consciência pode simplesmente alterar a frequência das partículas. Alterar a própria forma. Existir sem dor, sem envelhecimento, sem degradação. Nossa! A matéria deixa de ser uma prisão com leis fixas e se torna o que os textos chamam de uma interface obediente. A consciência vira o programador e o corpo e o ambiente são o software. Isso nos leva ao que acontece depois da transição, o período de 1000 anos, o sábado da humanidade, o Reino 7, uma fase de rehologramação da Terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que o velho simulador é desligado e uma nova versão, um upgrade, é instalada. A Terra passa por uma reforma completa. Política também. Também. Um governo mundial justo é instaurado a partir de Jerusalém, liderado pela consciência de Cristo, com um objetivo claro: provar, na prática, que era possível viver em justiça. E a reforma não é só política. O planeta em si é transformado. Sim, a restauração é geográfica. O mar seca, continentes submersos emergem, a crosta é refeita, o planeta se torna um Éden funcional. E a tecnologia? O que tem a tecnologia? É assombrosa. Doenças são erradicadas por tecnologias de onisciência vibracional.
Eles usam a analogia de saltar de 7G para 72G. Os números são jargão, mas o conceito é um salto de uma medicina que trata sintomas para uma que reescreve o código fundamental do holograma. Corrigindo os bugs na origem. Exato. E o que acontece com as pessoas? Nem todo mundo se graduou? Como fica a situação das diferentes consciências? As fontes dividem em 2 grupos simbólicos. Primeiro, os filhos de Abel, os que despertaram e passaram no crivo. Eles recebem um galardão, uma recompensa, proporcional a seu mérito ontológico. Não é um prêmio igual para todos. É um nível de acesso e responsabilidade no novo sistema, de acordo com a maturidade de cada um. E os outros, os filhos de Caim? É aí que entra o inferno e a condenação eterna. E aqui está outra ruptura fundamental com a teologia tradicional. Não existe condenação eterna. Não? Não. Os filhos de Caim passam por um processo chamado relogramação no Sheol. E é crucial entender isso. Sheol não é um inferno de fogo. É o que, então? A melhor analogia é um reset de fábrica para a alma. Pensa num computador cheio de vírus. Você não o joga no fogo para sempre. Você formata o HD e reinstala o sistema do zero. É um processo pedagógico, corretivo. Exato. Para purificar a consciência. A parábola do rico e Lázaro é usada como metáfora para esse estado. A agonia do rico não é o fogo. É ver a festa no reino e saber que ele não pode participar porque não está pronto. É a dor da autoconsciência. E mesmo nesse reino de 1000 anos, nesse paraíso, ainda tem um último teste. No final, Satanás é solto para uma rebelião final. Por quê? Parece um risco desnecessário. É a prova de fogo. É para verificar se a maturidade das consciências que cresceram nesse ambiente perfeito é genuína. Ou só uma consequência do ambiente. Isso. Uma coisa é ser bom num paraíso, outra é manter a integridade quando a opção pelo caos é apresentada de novo. É o teste definitivo de resiliência ontológica antes de fechar o ciclo terrestre para sempre. Então, o que tudo isso significa? Para onde a humanidade vai depois desse milênio? A história acaba aí? Pelo contrário. É aí que a verdadeira história começa. O reino 7 é só a formatura. Os reinos 8 e 9 são a carreira. A carreira. Sim, o reino 8, chamado Ouroboros, é quando a Terra, restaurada, se torna uma base de operações para a colonização cósmica. A humanidade se torna engenheiros da criação. Engenheiros da criação? O termo que eles usam é fantástico. Astronautas alquimizadores universais. A missão é viajar pelo universo, encontrar planetas e transformá-los em lares conscientes. Uau! Então, saímos de prisioneiros numa simulação para nos tornarmos os desenvolvedores de novos mundos. É uma promoção e tanto. É a transição de uma espécie planetária para uma espécie criadora, cósmica. A infância da humanidade acaba. O trabalho de verdade, em escala universal, começa. E depois disso, existe um ponto final, o que é o Reino 9. O Reino 9, chamado Merkaba, é o ápice da existência. O potencial máximo da consciência. Ele é definido por 3 capacidades. Ok. A primeira é a atemporalidade. Não só viajar no tempo, mas ter acesso criativo a ele, como editor de vídeo na timeline da existência. A segunda é a onipresença. Deslocamento instantâneo para qualquer ponto do universo. Porque a consciência não está mais presa a um local. Exato. E a terceira? Qual é a terceira? A terceira mais impressionante. A capacidade de serem plasmadores, ou seja, arquitetos de realidades. Como assim? Eles ganham a habilidade de programar e manifestar universos inteiros a partir da consciência. Nesse ponto, eles se tornam, efetivamente, novos Bnei Elohim, os filhos de Deus criadores. A jornada se completa. O aluno vira o mestre. O ser criado se torna co-criador. É nesse ponto que a cosmologia se conecta com ideias da nossa ciência. A noção de que o físico e o metafísico se entrelaçam. Certo. Os textos sugerem que o terceiro céu que o apóstolo Paulo diz ter visitado era uma referência a essa realidade quântica.
E os nossos sonhos, nesse modelo, são vistos como assinaturas divinas do Reino 9. Um trailer do que está por vir. Um presságio da nossa capacidade futura de criar mundos virtuais completos só com o poder da mente. O fim da jornada é a queda definitiva dos óculos da matéria, revelando a realidade como ela é. Sabedoria, sofia e luz, lux. Resumindo, então, a jornada que esses textos apresentam é monumental. A humanidade evolui de personagens presos num holograma, sem memória, para se tornarem os próprios arquitetos de novas realidades. A narrativa usa uma linguagem bíblica, mas descreve uma ascensão que, na essência, é tecnológica e consciencial. É a história de como uma consciência local se torna uma consciência universal. E isso nos deixa com uma reflexão final que talvez seja o ponto central de tudo. Qual seria? Se a gente levar essa cosmologia a sério, mesmo que como um exercício de pensamento, e considerar que a nossa realidade é uma interface limitada, um simulador, o que aconteceria se a gente começasse a agir de acordo? Certo. Se parássemos de nos ver como prisioneiros de um sistema e passássemos a nos enxergar como consciências em treinamento para algo imensuravelmente maior, como isso mudaria a forma como a gente encara nossos desafios, nossas limitações e o nosso próprio potencial?